Olá, o Conselho Federal de Administração vem trabalhando algumas mudanças para aperfeiçoar o seu desempenho e alavancar a profissão. Sobre isso, nós vamos conversar hoje com o presidente do CFA, administrador Wagner Siqueira, sobre as últimas ações do Conselho. Presidente, uma novidade é a parceria aí com administradores.com, que inclusive já está no ar, com podcasts, com a participação do senhor. Quais são os benefícios e o objetivo dessa parceria? O grande benefício é que o administradores.com, indiscutivelmente, é o maior site da nossa atividade profissional no Brasil. Ele tem, inclusive, influências em alguns países, em todo o mundo. Portanto, é inacreditável que o Conselho Federal e o administradores.com ainda não estavam juntos em parceria. Nós, com isso, beneficiamos todo um conjunto de profissionais de administração que se interessam pelo tema e que acessam ao site e que divulgarão, portanto, com interesse sinérgico, conjunto, convergente, os temas de administração, Conselho e administradores.com. Então, são grandes benefícios porque você aciona também colegas que não estão registrados, profissionais que estão pretendendo se registrar, estudantes, enfim, é o tema administração que é o tema do nosso tempo. Na semana passada a gente teve também uma reunião, no Ministério do Trabalho e Emprego e a gente formalizou um pedido de alteração da classificação brasileira de ocupações. O que o CFA solicita com relação à CBO e por quê? Quais são essas mudanças? É preciso permanentemente atualizar os conteúdos ocupacionais e que, melhor do que isso, é a classificação brasileira de ocupações. Área de recursos humanos, área de logística, enfim, todas as áreas do conjunto da administração. Começamos com recursos humanos fazendo um trabalho junto com a divisão própria, tomando as orientações e com um grupo de trabalho do mercado, fundamentalmente do mercado, do Rio, de São Paulo, de diferentes estados do Brasil, daqui da nossa área de registro e formação profissional, de sorte a modular o novo conceito moderno, que já que o está vigindo ainda hoje é muito antigo, das novas formas de relações do trabalho que existem na área de recursos humanos, considerando um dado fundamental também, as questões relacionadas a profissões co-irmãs que perpassam a área de recursos humanos, como a área de psicologia, a área de pedagogia. Então, é preciso formular um conteúdo ocupacional na CBO que, ao mesmo tempo, garanta direitos e prerrogativas para o administrador, mas que também respeite as demais profissões que, igualmente, atuam na área de recursos humanos, guardadas as diferenças de cada profissão. Portanto, acho que foi um passo fundamental. No mês seguinte, o processo já andando, o ministro nos recebeu lá no Ministério, o ministro do Trabalho, e determinou então que o documento esteja aprovado até o fim do ano. Portanto, é um avanço histórico, porque há décadas se fala em atualizar a nossa classificação brasileira de ocupações na área de recursos humanos e um trabalho que começou em janeiro e que nós entregamos no Ministério no dia 29 de maio. Acho que é um avanço objetivo. Por quê? Porque a gente considera as questões vinculadas à academia, sim, mas o nosso foco, fundamentalmente, é o posto de trabalho, é o colega no exercício da sua função, da natureza objetiva do exercício profissional, portanto, do conteúdo ocupacional. É preciso que a nossa profissão respeite, compreenda e, mais do que isso, gere insumos para a academia formar cada vez melhores profissionais. Mas nós não temos nada a ver com a área da academia. Nós temos que nos aproveitar da boa formação profissional provida e fomentada pela academia, mas nos centrarmos fundamentalmente no mercado de trabalho, na ocupação do colega, no posto de trabalho, que infelizmente isso havia sido perdido na natureza do nosso sistema há algum tempo, mas é preciso reestabelecer, quer dizer, não é que vá abandonar um lado, não, a gente tem que ficar atento, mas a gente não é academia, a gente é mercado, a gente é o exercício da atividade profissional. Pegando um pouco esse viés, a gente teve também o primeiro registro de mestre em administração, que foi no Amazonas, no CRA do Amazonas. Qual a importância desse passo? Eu acho que é simbólico, porque o primeiro vai ser de uma série de muitos. O que a gente não discute é que já tivemos 2 registros negados também, que não atendem completamente às normas da CAPES e às normas da legislação brasileira. Então, ao mesmo tempo em que já concluímos esse evento de um colega, que agora é colega nossa, que está sendo registrado
foi registrado como mestre em administração com área de concentração em marketing, e ele vai atuar fundamentalmente no mercado de trabalho na área de concentração em marketing, é o primeiro registro que eu acho que é simbólico, porque ele marca efetivamente um novo tempo para o Conselho, que entende que a nossa profissão não é uma corporação de ofício apenas, onde o administrador é o principal personagem, é claro, mas nós não somos conselho de administradores, nós somos conselhos de administração e, portanto, devemos valorizar o domínio o domínio profissional da atividade de administração. Sempre se destacará o administrador com a sua carteirinha azul e com seu amplo espectro de atividades profissionais que ele exerce. Esse colega, que se registra agora como mestre, ele terá então a área de concentração em marketing. Ele vem do Amazonas, como você disse, e é um colega que é professor, já foi homenageado pelo Conselho do Amazonas, portanto, ele tem uma longa tradição de dedicação à administração. Ninguém lembra, né, que o ministro Delfim Neto, por exemplo, não é economista, é contador. Na verdade, eu costumo dar esse exemplo, né, que o atual governador do estado, Francisco Dornelles, tido e havido como um grande especialista em tributação, tributário, não é economista, é advogado tributarista. Então, nós temos a atividade permeia isso e nós estamos, então, trabalhando com o domínio completo da profissão. Os doutores e mestres atuarão nas suas áreas de concentração. Jamais serão administradores, porque eles não são bacharéis em administração, mas eles são mestres e doutores com áreas de concentração específicas. No caso do colega do Amazonas, em marketing. O senhor escreveu um artigo que fala da depressão nas organizações. E na semana passada a gente teve um caso simbólico, que inclusive teve uma repercussão na mídia nacional e internacional, de uma moça que envia um e-mail para os seus colegas de trabalho, ela tem depressão, e ela os avisa de que vai se ausentar do trabalho por 2 dias para cuidar da sua saúde mental. Ela copiou o CEO nesse e-mail e a resposta dele viralizou na internet, porque ele agradeceu o comportamento dela, disse que quando ela faz isso, ela ajuda a quebrar esse estigma que existe em torno da doença e que ela relembra a importância de se utilizar o afastamento médico também para o cuidado da saúde mental. E o senhor escreveu um artigo exatamente sobre isso. É inacreditável como as organizações se comportam, a direção das organizações se comporta como verdadeiros avestruzes, onde enfiam a cabeça na terra e deixam todo lado de fora mostrando tudo. As organizações, os especialistas em recursos humanos, os profissionais que atuam nas áreas dedicadas ao trabalho, tratam esse tema como se ele fosse uma exceção, como se essa senhora que você acaba de escrever nos Estados Unidos fosse uma exceção. Já há livros publicados sobre isso. A Orange Stressé, que é a companhia da Orange Telecom francesa, tem processos enormes com isso na própria França. A Thalys, que é o trem-bala da França, também com muitos casos. A França já está enfrentando isso com processos judiciais. Agora, quem é que não tem um colega que não foi afastado ou que não está em dificuldade com síndrome de pânico ou de psicológico? A gente pensa que isso é só por razões sociais, pessoais, familiares, mas a maioria ou quase totalidade desses casos são pessoas que no trabalho, porque você rompeu a coesão social. O que as organizações hoje falam no trabalho de equipe, na cooperação, na participação, mas elas cobram cada vez mais o individualismo, os resultados pessoais e, portanto, o que se estabelece no mundo das organizações é o conflito, é o confronto, é o desentendimento. Não é só também síndrome psicológica, não é só burnout, não é só estresse. Há casos inúmeros de suicídios, né? Em todos os países do mundo, na China, na Alemanha, no Brasil, na França, no Japão, você não vê um workshop, um seminário, um congresso na área de recursos humanos que trate a questão do suicídio como uma questão básica motivada pelas relações de trabalho existentes nas organizações. Cadê as organizações, os especialistas de profissionais de recursos humanos que reagem como esse CEO? A gente fala muito em trabalho em equipe, cooperação, mas o que a gente pratica é o conflito, o confronto, a competição, o individualismo. O homem é um animal social, já diziam os filósofos gregos, Platão especialmente. Mas cada vez mais as relações sociais do homem, que o fez sair da caverna, são produzidas no mundo das organizações, que ele, como se estivesse voltando à caverna, não. Ele agora vive cada vez mais individualista, porque a empresa está fomentando isso. Em outro artigo, o senhor aborda um tema muito atual, que é a política, né? O senhor fala do apoliticismo.
O apoliticismo é uma doença intrínseca da democracia? Não tem a menor dúvida disso. Esse é um fenômeno absolutamente comum em todas as organizações. Se fala muito, porque as pessoas não estão participando, que a votação nos Estados Unidos foi tão baixa, porque a votação na França, o número de participantes foi tão baixo. Quer dizer, o excesso de democracia, o que é bom, gera efetivamente o apoliticismo, que é a ausência de participação, a saciedade do processo de participação em questões gerais. Então, é preciso que os teóricos, os estudiosos, mudem essa forma de democracia, que é representativa, mas que essa representativa seja fecundada cada vez mais também por uma democracia participativa. A democracia não é um sistema pronto, como fala. Sistema pronto são as ditaduras. A ditadura, os regimes totalitários é que estão prontos. O sistema democrático ele está sempre em construção e sempre será assim. Cobra-se da democracia como se ele fosse um sistema absolutamente pronto e definitivo. Não, ele vai mudando ao longo do tempo e vai se ajustando, né? E eu não tenho dúvida, apesar dos grandes períodos de ditadura e de regimes totalitários que o Brasil teve, desde a Constituição de 1824, quando o Brasil se tornou independente, que o Brasil tem tido na sua trajetória uma opção muito clara pelo processo democrático. A democracia não é uma exceção no Brasil, é uma regra. Nós estamos vivendo, neste momento, um momento de crise que eu estou chamando de apoliticismo. Como é que se resolve isso? Com outros mecanismos de participação, com reformas efetivas que seja produzido pela inteligência humana, com a reforma política, que é a mãe de todas as reformas. Quantos anos se fala em reforma política aqui e não se faz? Que o sistema partidário, pouco representativo, passe a ser, que continuamos na democracia representativa, mas que essa democracia representativa precisa ser efetivamente efetivada com alterações e mudanças. Me lembro que se reduziria o número de partidos, e o Supremo tomou uma decisão imperial, o Supremo Tribunal Federal, que hoje faz mais política do que julgamentos efetivamente jurídicos, e efetivamente acabou com isso. Se tivesse ficado a redução do número do partido, nós estamos voltando a discutir isso de novo. Quem acabou com isso no Brasil? O Supremo. Quer dizer, então, é preciso que o apoliticismo seja combatido com a reforma das reformas, que é a reforma política. Mudando um pouco de assunto, nós gostaríamos agora de conversar com o presidente do CFA, mas no âmbito pessoal. Presidente, quem é Wagner Siqueira? Apenas uma pessoa que quer aprender todo o tempo e que acha que o ser humano é isso, é um animal que cresce, se desenvolve e aprende. Que papagaio velho pode aprender a falar. Então eu estou sempre procurando aprender alguma coisa. Não tenho certezas, só tenho uma certeza, que eu não tenho certezas. Por que Wagner Siqueira é apaixonado pela administração? Acho que eu tenho isso do DNA, meu próprio pai, que é o patrono da profissão, que me traz muito bônus e ônus com isso na minha carreira profissional. Mas, felizmente, mais bônus do que ônus, né? Mas eu tive algumas portas fechadas porque era filho do patrono. Eu me lembro, ainda na faculdade, a professora, ao escolher, né? Nós éramos na escola de elite, a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, estou falando dos anos de 67, 68, querendo trabalhar, queria casar. E aí a professora me disse, não, você não vai para a Shell, não vai ser candidato na Shell, não, porque você vai ter muita chance. Você é filho do Belmiro, que era professor lá. E eu fiquei furioso com ela, na época, com a professora, mas eu fui excluído ali, eu não posso esquecer isso. Mas, por outro lado, a personalidade, o fato de ser filho do Belmiro me trouxe muitas vantagens. Aí não há dúvida que eu faço força para ficar igual a ele, eu não consegui. Ele está muito melhor do que eu. Faço força agora, vejo que a minha filha já superou o pai dela, que sou eu, mas ela está com dificuldade ainda de superar o avô. Qual é a responsabilidade de ser filho de Belmiro? É uma responsabilidade de você tentar sempre fazer o melhor na profissão. E ao tentar fazer isso na profissão, eu tentei fazer isso sempre na vida. Eu, às vezes, não consigo. Eu não sei se eu consigo ou não, mas eu estou sempre fazendo tudo que eu posso. Eu vou tentar sempre. O que Wagner Siqueira pensa para o sistema CFA-CRAs? O que eu penso fundamentalmente nesses 2 anos de gestão, se conseguirmos reduzir a dependência econômico-financeira e gerar autonomia para a maioria dos conselhos regionais que nós temos, nós vamos ter um enorme avanço. Isso se faz com tecnologia, com novas ferramentas, com novos processos de trabalho. É o Conselho Federal em ajuda aos regionais. A profissão existe
nos regionais, não existe no Conselho Federal. Os regionais é que efetivamente dão concretude às pessoas jurídicas que são registradas e às pessoas físicas. Metade dos nossos conselhos tem dificuldade de autonomia financeira, então é preciso que a gente construa um sistema que, para ser forte, ele não pode ser dependente econômico do Conselho Federal. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui no CFA TV. Por hoje é só. Fique ligado nos nossos canais e não perca as próximas entrevistas e as novidades que estamos preparando para você. Tchau!